E o que faz com que a gente passe essas informações para o computador é realmente a gente tentar pegar a nossa linguagem natural, né, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente escreve, e passar isso para uma linguagem computacional, que é uma linguagem que vai fazer. Vou pegar isso daqui, vou transformar isso aqui em binário, vou pegar essa memória e tal. A gente não precisa saber isso. Né? A gente não precisa saber essa linguagem que a gente chama de linguagem de baixo nível, que é uma linguagem que está ali na máquina, sabe? A gente não precisa saber isso. O que existe entre a nossa linguagem natural, que é o que a gente quer fazer, e a linguagem computacional, é a linguagem de programação. Ela vai pegar tudo que a gente escrever, certo? Naquela linguagem de programação que é mais próxima da nossa linguagem natural possível, e vai traduzir aquilo para uma linguagem de máquina, para que a máquina execute um comando, ou a lista de comandos que você passou para ela. Então, uma linguagem de programação, ela é isso, é uma tradução do que a gente quer para o que a gente quer que a máquina execute. Beleza? As linguagens de programação, apesar de elas terem características diferentes, né? Cada linguagem trabalha de um jeito, tem uma maneira muito específica de fazer alguma coisa, é boa para isso, é boa para aquilo, elas têm características que são similares, tá? Uma delas é a questão das variáveis, né? A gente vai ver muito esses conceitos depois. Fique totalmente tranquilo agora, eu não quero que você grave o que é uma variável, o que é isso, o que é aquilo, a gente vai ver isso com muita calma depois, direto no Python. Eu só quero que você entenda que aqui você vai aprender conceitos que eles são comuns. Então, se você se tornando um grande programador Python, você se tornando um bom programador Python, você vai conseguir programar em qualquer outra linguagem, porque você vai encontrar características que são comuns em qualquer linguagem. Variáveis é uma dessas características, né? Onde que se eu tenho um número, né, o que, que eu vou fazer com esse número? Eu preciso armazenar esse número em algum lugar, tal. Eu não quero entrar muito nesses conceitos agora para não ficar muito confuso para você. Mas pense que você quer calcular a média de um aluno, beleza? E aí a gente já começa a entrar num problema que já tem mais cara de programação, que já tem mais cara de matemática. Se você quer calcular a média de alguém que tem duas notas, o que, que você precisa fazer? Você precisa pegar essas duas notas, certo? Somar as duas notas e dividir por dois, beleza? E aí você vai ter a média. Isso, a partir do momento que você sabe as duas notas, o que você fez na sua cabeça ali foi guardar o número. Vamos supor que as duas notas sejam 10 e 9. Você guardou o 10 em um lugar da sua cabeça e guardou o 9 em outro lugar da sua cabeça. Então você tem essas duas notas ali bem armazenadas no teu cérebro, tá? Um computador, a gente precisa criar esses espaços para que o computador armazene essas informações. Essas são as variáveis. Então eu vou falar, ó, armazene esse valor aqui nessa variável aqui que eu criei e armazene esse valor aqui nessa outra variável que eu criei. Ah, eu tenho quatro notas, eu preciso criar quatro variáveis, tá? Claro que a gente vai ver outras características e às vezes algumas coisas mais avançadas, mas é só para você ter uma ideia do quanto a gente volta naquela tecla que eu te falei agora há pouco, que o computador precisa de tudo muito bem explicado, beleza? Então mas isso para qualquer linguagem, tá bom? O computador trabalha com tipos de dados também muito bem específicos, tá? A gente, quando olha para um número, a gente já sabe que é um número, mas a gente precisa dizer para o computador que aquilo é um número, senão ele pode entender aquilo como uma letra, tá? Ou como uma palavra, ou então a gente precisa dizer que esse número ele não é um número inteiro. Olha só, isso aqui não é uma idade, tá? Uma idade, pô, como assim um número inteiro? Pense numa idade. Uma idade é um número inteiro, né? Um, dois, três, ele não é um número fracionário. Agora pense num valor, em R$ 2, em R$ 5, sabe? Isso já não é um valor inteiro. Você tem casas decimais, tá bom? Isso a gente vai ver com calma, fique tranquilo. Só quero que você entenda que você precisa definir, mostrar para o computador tanto as instruções que ele precisa executar, quanto quais tipos de dados que você está trabalhando. Então, a junção de tudo isso vai formar o teu programa, vai formar o teu script aí que você vai executar em Python, beleza? Operadores também é a mesma coisa, mostrar que uma coisa ela é maior do que a outra, ou que ela é igual, ou que ela é diferente. Isso tudo a gente vai bater muito nessa tecla, tá? É, outra estrutura muito interessante das linguagens de programação no geral, né, de programar no geral, são as estruturas de decisão, que também já estão embutidas aí no nosso dia a dia, né? Quando você olha lá para fora e que você sabe se vai chover ou não, você sabe se você precisa levar um guarda-chuva ou não precisa levar um guarda-chuva. Você está tendo uma decisão, né? Se chover, eu vou levar um guarda-chuva. Se não for chover, eu não preciso levar um guarda-chuva. Então, esse se, né, essa condição que você colocou é uma estrutura de decisão, certo? É muito simples. É parte desse princípio, né? Tente sempre levar os problemas e quando a gente for começar a trabalhar realmente as estruturas, já utilizando Python,
a gente vai tentar sempre fazer esse exercício de trazer para o nosso dia a dia, onde que isso se encaixaria, né? E você vai ver que tudo é uma tradução do mundo real, tá? Assim como os laços de repetição, né? Os laços de repetição são estruturas que a gente passa para os algoritmos para que eles repitam um processo X vezes, tá? Ah, mas você pode me dar um exemplo? Posso te dar um exemplo. Tá vendo esse botãozinho aí? Esse botãozinho aí é aquele do repeat ali da música, quando você está lá no seu serviço de streaming que você assina, né, em alguma coisa que você assista no seu player de música favorito, tem esse símbolo ali. Quando você clica nesse símbolo, ele fica tocando a música para sempre, né? É o repeat. Então isso é um laço de repetição. Você ativou um laço de repetição ali e aí o teu programa, o teu aplicativo de música, ele sabe que você quer que toque aquela música para sempre. E isso vai ficar rodando para sempre, né? A música vai ficar tocando para sempre. Isso é um laço de repetição, tá? Isso é uma das estruturas básicas, tá? Uma das estruturas básicas de qualquer linguagem de programação. Então aqui eu juntei as cinco, só para você saber como é mais ou menos o ecossistema, né, de uma linguagem de programação, que vai ser, elas vão ter sempre essas características em comum, tá bom? E a gente vai ver cada uma delas com muito cuidado, com muita tranquilidade, já com a mão na massa também no Python, porque é muito melhor a gente colocar a mão na massa e praticar já de uma vez do que eu ficar aqui te colocando um monte de slide com conceito para que você tente assimilar esse conteúdo todo. Não é o objetivo. A única coisa que eu quero que você tenha em mente nesse momento é a questão dos algoritmos, de pegar um problema e fracionar esse problema em vários, de analisar o quanto que a gente precisa ser explicativo nas tarefas, né, do dia a dia. E aí eu deixo aqui vários exercícios para que você faça, onde você vai pegar tarefas do seu dia a dia mesmo e vai escrever ali de uma maneira bem explicada, para que você comece a treinar esse processo de tentar abstrair, tentar explicar tudo muito bem explicado, porque isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença daqui para frente. Quando você pegar na linguagem de programação realmente para você colocar ali sua mão no código, para quando a gente começar a escrever nossos primeiros códigos, você vai entender muito mais o que você precisa fazer, ou o que está acontecendo, ou o que faltou, que linha que está faltando, se você tiver aí bem enraizado essa questão de deixar tudo muito bem explicado, fazer aquela receitinha de bolo seguindo uma ordem com as condições, com as declarações, com tudo que você, com todas as ações que o computador precisa executar de uma maneira bem clara. Então pega aí uns exemplos do dia a dia e faça os algoritmos aí de fazer bolo, pizza, do que mais de qualquer outra ação que você queira fazer. Trocar um pneu também é um exemplo muito legal que o pessoal usa quando está aprendendo lógica de programação. Beleza? Será que você conseguiria fazer para mim aí um algoritmo de troca de pneu? Grande abraço.